Havendo quórum regimental, presente o Ministério Público de Contas, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Está aberta a sessão número 135 da segunda Câmara deste Tribunal de Contas. A nossa segunda Câmara, todos nós já sabemos como funciona, mas estamos com 3 senhores conselheiros, onde eu sou o presidente, doutor o conselheiro Ronald Polanco, ex-presidente da Câmara, a quem agradeço pelo trabalho que fez à frente da Câmara, o doutor conselheiro Ribamar Trindade, também faz parte da composição da nossa segunda Câmara, e um procurador do Ministério Público de Contas. Esta é a composição da nossa segunda Câmara. E assim, vamos iniciar os nossos trabalhos hoje, sob a proteção de Deus, como disse. A nossa pauta consta hoje de 17 processos. Os 2 primeiros processos são da lavra da presidência. Então, vamos passar ao julgamento do primeiro processo. Este é o processo número 1 da pauta, 145.447 de 2024. É do Interáqueo. E eu sou o relator e passo ao relatório. Trato o presente processo de apuração de responsabilidade em razão do envio intempestivo de informações contábeis, financeiras, orçamentária e patrimonial do Instituto de Terras do Acre, Iteracre, referente ao 6º bimestre de 2023, no Sistema de Prestação de Contas, SIPAC, em cumprimento à norma estabelecida pela Resolução número 87 de 2013 desse Tribunal de Contas. A primeira RCE, responsável pela instrução do feito, expediu o relatório de folhas 78/81, encaminhado os autos ao Ministério Público de Contas. Este se manifestou por intermédio de seu ilustre procurador, doutor João Isidro de Melo Neto, as folhas 86/88. É um relatório, sim. E assim, passo a palavra ao Ministério Público do Tribunal de Contas. Obrigado, senhor presidente. Conforme o senhor viu em julgamento, o processo 145.447, que trata de apurar a responsabilidade da senhora Gabriela Ramos Câmara, presidente do Iteracre, da senhora Ana Maria de Paula Silveira, responsável contábil daquele órgão, em razão do envio intempestivo a este tribunal das informações da origem relativa à sua execução orçamentária, financeira, contábil e patrimonial, atinente ao 6º bimestre de 2023. A área técnica noticia que foram enviados intempestivamente a esse tribunal as remessas de novembro, que só foi encaminhada em 6 de fevereiro de 2024, mas só foi confirmada em 22 de março de 2024, juntamente com a remessa de dezembro, que são as 2 remessas do 6º bimestre, que também foi enviada e confirmada no dia 22 de março de 2024. Em suas defesas, a origem justificou que o atraso teve origem no remanejamento de alguns servidores de áreas estratégicas do órgão, bem como na nomeação do controle interno da autarquia, que ocorreu somente em 19 de fevereiro de 2024, e que, para enviar a remessa, necessitava da assinatura dessas 3 pessoas. A área técnica rebateu essas alegações, informando o seguinte:
que o Iteracre só encaminhou tempestivamente a esta Corte as informações atinentes ao primeiro bimestre. Do segundo ao sexto bimestre, ou seja, todas as demais remessas foram encaminhadas com atraso. Além disso, informou que a controladora interna do órgão só foi exonerada em 31 de janeiro de 2024, que era o prazo para entregar as informações. E mesmo assim, que a ausência da controladora interna não impediria o envio dos dados, pois a resolução TCE-Acre só obriga a assinatura do titular do órgão e do responsável contábil. Além disso, eventuais inconsistências do CIPAC, alegadas pela origem, foram compensadas com a prorrogação do prazo de entrega dos dados atinentes ao sexto bimestre, que inicialmente era 31 de janeiro de 2024, mas, através da portaria número 17, de 30 de janeiro de 2024, esse prazo foi prorrogado até 15 de abril de 2024. E a origem também não conseguiu cumprir esse prazo. Com essas considerações, o parecer ministerial é pela aplicação de multa a ambas as gestoras, com fulcro no artigo 89, inciso 2 da Lei Orgânica deste Tribunal, combinado com o artigo 19 da Resolução TCE-Acre número 87 de 2013, dosada a critério do plenário. Este é o parecer, senhor presidente, senhores conselheiros. Muito obrigado. Então, passamos ao voto. O envio das informações contábeis, financeira, orçamentária e patrimonial deu-se de forma intempestiva, em desacordo com o prazo estabelecido na resolução deste Tribunal de Contas, número 87 de 2013. Diante disto, visto e analisado o presente processo, e ainda consubstanciado na análise técnica, bem como no douto parecer do Ministério Público de Contas, concluo votando. 1. Pela aplicação de multa a cada uma das responsáveis senhoras Gabriela Ramos Câmara Damasceno, presidente do Instituto de Terras do Acre, Iteracre, e Ana Maria de Paula Silveira, responsável contábil do Instituto de Terras do Acre, Iteracre, no valor de R$ 5.860. 2. Pela notificação à origem para que observe as obrigações previstas na resolução TCE-Acre número 87 de 2013, sob pena de responsabilidade. 3. Após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. Como voto, senhores conselheiros Ronald Polanco e Ribamar Trindade. Em votação. Conselheiro Ronald Polanco. Acompanho o voto, presidente. Conselheiro Ribamar Trindade. Como vota? Só gostaria de pedir para Vossa Excelência que a nossa multa mínima agora passou para R$ 6.815. Essa dos fatos. Em função da alteração no valor da UPF. Foi aplicado na época dos fatos, o valor era esse aí. Conselheiro Ribamar, na época dos fatos aqui, no momento aqui do processo, o valor está correto. O valor era esse aqui. Mas, conselheiro, nós estamos julgando agora, conselheiro. Não é pela época dos fatos. É na agora que a aplicação da sanção. Mas eu vou votar, então, pela aplicação de multa no valor de R$ 6.815, que é o atual valor. Não é um recurso que já tinha sido julgado, né, com o valor anterior, mas sim nós estamos julgando agora. Então, eu entendo que é o valor atual, né? Nós estamos aplicando a multa agora. Eu quero acompanhar o entendimento do conselheiro Valmir, nesse caso, o conselheiro Ribamar, em que o gestor, eu até peço a opinião também do procurador João Isidro, o gestor não é responsável por esse atraso. Esse atraso é nosso.
eu acompanho aqui o entendimento do conselheiro Valmir, é uma coisa interessante para o debate interno, né? Qual a culpa do gestor no atraso desse julgamento? Eu estou acompanhando... Conselheiro Polanco, nós estamos discutindo só o valor, ele aplicou a multa, a questão só é o valor. Só foi o valor, porque o valor mínimo agora, pelo novo valor da UPF, é de R$ 6.815. A UPF agora é 13,63, foi alterado no final do ano pelo decreto do governador. Só isso que nós estamos discutindo, não é se aplica ou se não aplica a multa, nós estamos discutindo só o valor. Eu também estou achando que tem que aplicar, mas eu acho que a responsabilidade do atraso não foi do gestor, e sim nossa. Não teria a correção. A questão, nós não estamos, na realidade, nós não estamos corrigindo, nós estamos julgando, então nós estamos aplicando a multa mínima agora, que é o valor de 6.815. Esse é o meu voto. Analisando mais profundamente aqui, eu vejo que, na realidade, o valor deveria ser assim, atualizado realmente. Eu acho que o valor seria, sim, 6.815, não é isso? Isso, conselheiro. Eu traria o valor de 6.815 e volto a ouvir o nobre conselheiro Ronald Polanco. Conselheiro, no período do voto, era 250 UPF. Uhum. Então, se a gente multiplica pelo valor de hoje, que está R$ 13, né, conselheiro Ribamar? O senhor está falando que é 13? Mas, conselheiro Polanco, a nossa multa mínima é 500 UPF. É de 500 a 2.000 UPF. Naquele período, o que eu vejo, que naquele período era 250. Multiplica nós não tínhamos multa. Nós não temos multa de 250 UPF. A nossa multa prevista... O que era para ter sido julgado era para ter acontecido com 250. Hoje é 500. Tudo bem, eu concordo. Conselheiro, 500 UPF, nós temos 500 UPF, acho que nos últimos mais de 10 anos que eu estou aqui no tribunal, sempre foi de 500 a 2.000 UPF. Nunca foi 250. 250 já foi, o conselheiro Ribamar, desculpe, costume de você ser o presidente, era 250. Ou, no meu caso aqui, que é outro voto, né, eu trouxe para 250, porque eu acho que aqui o atraso mais foi nosso e não do gestor. Eu estou chamando para nós, mas tudo bem, eu me curvo se perder, né? Então, meu voto acompanha o nobre relator, então, assim. Assim, então, vamos usar a decisão. Decidiu-se a unanimidade nos votos do conselheiro relator. A multa ficou para R$ 6.815. Passamos, então, assim, ao processo 2 da pauta. É um processo número 142, 722, de 2022, do Acre de Previdência, também da lavra deste relator. Então, vamos ao relatório. Trata o presente processo de apuração, trata o presente processo de aposentadoria da servidora pública estadual Francisca Nunes da Silva, conforme a análise técnica da 4GTE, proferida às folhas 63/65, constata-se que a interessada preenche todos os requisitos legais e constitucionais, fazendo jus ao registro no âmbito desta Corte de Contas.
emitidos autos ao Ministério Público de Contas. Este se manifestou por intermédio de seu ilustre procurador, Dr. João Isidro de Melo Neto, as folhas, a folha 122. Este é o relatório. Passo a palavra ao Ministério Público de Contas. Obrigado, senhor presidente. Em julgamento, a aposentadoria da senhora Francisca Nunes da Silva, servidora da Secretaria de Estado de Educação, aposentada no cargo de apoio administrativo, nível 1, 25 horas, e, segundo a análise desta corte, fazendo jus a uma pequena correção para ser consignada a referência 8. O parecer ministerial, acatando as informações, a instrução da área técnica, que atestou que foram cumpridas todos os requisitos, todas as exigências atinentes à aposentadoria em questão, opina pelo registro da aposentadoria neste tribunal. Este é o parecer, senhor presidente e senhores conselheiros. Muito obrigado. Então, vamos ao voto. Visto e analisado presentes autos, e ainda consubstanciado na análise técnica, bem como no douto parecer do Ministério Público de Contas, e de acordo com o enunciado número 2 da súmula de jurisprudência desta Corte de Contas, concluo votando. 1. Pela legalidade, registro e enquadramento da aposentadoria da servidora Francisca Nunes da Silva, no cargo de apoio administrativo número 1, 25 horas, referência 8, do quadro de pessoal de Estado da Secretaria de Educação e Esporte, com fulcro no artigo 61, inciso 3, da Constituição Estadual. 2. Pelo encaminhamento de cópia do presente processo ao ato de previdência para as providências cabíveis a quem compete notificar a parte diretamente interessada, após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos. É assim que vota o senhor conselheiro Ronald Polanco, senhor conselheiro Ribamar Trindade. Em votação. Conselheiro Ronald Polanco. Compõe o voto, presidente. Conselheiro Ribamar Trindade. Relator, excelência. Então, vamos à decisão. Decidiu-se a unanimidade nos termos dos votos do conselheiro relator. E assim, vamos dar prosseguimento à pauta com o processo número 3. É o processo 145.327, da lavra do nobre conselheiro Ronald Polanco, a quem concedo a palavra. Presidente, eu solicito, depois de ouvir o nobre procurador João Isidro e os conselheiros, você e o conselheiro Ribamar, para julgar esses 3 processos que tratam de envios intempestivos de folha de pagamento. Julgar em bloco os 3, conselheiro. Os 3 primeiros processos da pauta, não é isso, conselheiro? 3 meus, né? Isso. Número 3, 4 e 5 da pauta. Julgamento em bloco os 3 primeiros processos. Ou melhor, o processo número 3, o processo número 4 e o processo número 5. Isso. De acordo, senhor presidente. Conselheiro Ribamar Trindade. De acordo, senhor presidente. Bem, então, com a palavra o nobre conselheiro Ronald Polanco. Os 3 processos, o número 3, o número 4 e o número 5 da pauta. Obrigado, presidente. Tratam do não envio ou envio intempestivo
da folha de pagamento e demais informações necessárias ao acompanhamento das despesas com pessoal. Aqui a gente cumprimenta a Resolução 102 de 2016. O primeiro é da ordem da pauta, o terceiro, né, que é o 145.327, Câmara Municipal de Tarauacá, segundo quadrimestre. O gestor é o Pedro Claver de Souza Freire e Kathleen de Andrade Mesquita. O segundo é o 145.452, Câmara Municipal também de Tarauacá. Os mesmos gestores, é o terceiro quadrimestre, 2023. E o outro é o 147.303, Câmara Municipal de Manoel Urbano, Francisco Charlinton Brandão de Souza, primeiro quadrimestre de 2024. Relatórios nos autos, citações ocorridas, pronunciamento do Ministério Público de Contas nos autos. É o relatório, senhor presidente. Muito obrigado. Passo a palavra ao Ministério Público de Contas. Obrigado, senhor presidente. Em julgamento, 3 processos que visam apurar a responsabilidade dos gestores, na verdade, de gestores de câmaras municipais, os 2 primeiros da Câmara Municipal de Tarauacá e o último da Câmara Municipal de Manoel Urbano, em razão do descumprimento da Resolução TCEAC número 102 de 2016, alterada pela Resolução TCEAC 118 de 2020, que trata do encaminhamento dos atos de pessoal a este tribunal. A Câmara de Tarauacá deixou de encaminhar tempestivamente a este tribunal o segundo e o terceiro quadrimestre de 2023. Na verdade, os meses de agosto de 2023 e novembro de 2023. Em suas alegações, os gestores, os responsáveis, informaram que, com relação ao segundo quadrimestre lá da Câmara de Tarauacá, que o atraso decorreu de mudança que a Câmara fez no sistema interno dela, que saiu do formato desktop para o formato cloud, e pede a isenção da multa em razão da ausência de má-fé. Nesse processo, a área técnica noticia que, à época, a Câmara não fez qualquer comunicação a este tribunal. Com relação ao terceiro quadrimestre, ele simplesmente alega que houve um esquecimento ao enviar os dados, porque não foi, a confirmação não foi finalizada. E assim que ele percebeu isso, ele fez a finalização, só que fora do prazo. A área técnica também, nesse processo, afirma que as alegações são inaptas a desconstituir a irregularidade, e com essas considerações, nesses 2 processos, os pareceres ministeriais são pela aplicação de multa aos gestores, dosada a critério do plenário. No último processo, que é da Câmara de Manoel Urbano, também houve um envio intempestivo da remessa atinente ao mês de março de 2024, que deveria ter sido encaminhada até 15 de abril e só foi prestada em 15 de maio, portanto, 30 dias de atraso. Regularmente citado, o responsável, o senhor Francisco Charlinton Brandão de Souza, não aproveitou a oportunidade, foi revel nestes autos. Com essas considerações, também nesse processo, o parecer ministerial é pela aplicação de multa dosada a critério do plenário, com base no artigo 89, inciso 2 da Lei Complementar Estadual número 38/93, combinado com a Resolução TCEAC 102/2016. Estes são os pareceres, senhor presidente, senhores conselheiros. Muito obrigado. Com a palavra, o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Presidente, o nosso entendimento é na mesma linha do parecer ministerial, então o nosso voto é pela aplicação de multa, sanção à senhora Kathleen Andrade Mesquita, nos processos 3 e 4 da ordem da pauta, né? Pelo envio, ela é responsável pelo envio das informações. O valor da multa, 6 mil, aí eu já estou acompanhando, conselheiro Ribamar, eu tinha colocado um valor de 250, imaginando
uma situação, mas é histórico mesmo esse valor. Uma situação atípica de uma pessoa, mas foi responsável, esse valor é 2 vezes o salário dela. R$ 6.815, equivalente a 500 UPFs, da época dos fatos, para cada um dos processos, totalizando 2 processos, o valor de R$ 3.630, consoante previsto nos artigos 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual 38/93 e 139, inciso 2, parágrafo 3º do regimento interno deste tribunal, a ser recolhido em favor do Tesouro do Estado do Acre, pela notificação da senhora Kathleen Andrade de Mesquita para pagamentos das multas fixadas no prazo máximo de 30 dias, cientificando-o de que, na hipótese de descumprimento, haverá sua cobrança pela via judicial, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento desses autos. Mas eu preciso votar o processo da ordem da pauta, o 5º, que também acompanha o entendimento ministerial, aplicar multa ao senhor Francisco Charlinton Brandão de Souza, presidente da Câmara Municipal de Manoel Urbano, na época, no valor de R$ 6.815, previsto aqui nos artigos 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual 38/93, e o 139, inciso 2, parágrafo 3º, do regimento interno deste tribunal. Aqui é a ser recolhido em favor do Tesouro do Estado do Acre no prazo de 30 dias. Também notificar o senhor Charlito Brandão para pagamento da multa fixada no prazo de 30 dias, cientificando-o de que, na hipótese de descumprimento, haverá sua cobrança pela via judicial e, logo em seguida, pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado. Em votação, conselheiro Ribamar Trindade. Foi um nobre relator, excelência. Eu acompanho também o voto do nobre conselheiro relator. Senhor presidente, uma questão de ordem. Pois não? Antes de Vossa Excelência proferir a decisão deste processo. Pois não? No primeiro processo da pauta de hoje, Vossa Excelência julgou um processo de apurar responsabilidade. Esse também é um processo de apurar responsabilidade, só que o primeiro era da Resolução 83 e esse é da 102. O que está ocorrendo é o seguinte: no primeiro processo, foi multado o gestor e o responsável pelo envio dos dados. Nesses processos agora relatados pelo conselheiro Polanco, os 2 primeiros foi só a servidora responsável pelo envio dos dados, foi excluído o presidente da Câmara, mas no terceiro foi só o presidente da Câmara. Então, considerando que há uma divergência jurisprudencial com a outra Câmara desse tribunal, que lá eles decidiram, já tem 2 julgamentos que a gente catalogou, que eles só punem o responsável pelo envio, né? Eu gostaria que, assim, e considerando que a primeira decisão em tese estaria dissonante da segunda, e a segunda também dissonante dos 2 primeiros processos do terceiro, para que a gente, se possível, chegasse numa padronização, seja qual for, né? Eu sou titular da primeira Câmara, essa segunda é da doutora Ana, eu estou respondendo em razão das férias dela, mas lá na primeira Câmara eles estão adotando só, aliás, os dois gestores. E isso pode causar algum problema futuro em razão de recurso, de argumentação de por que num julgamento o tribunal julga o gestor e o responsável pelo envio, por que no outro só o responsável pelo envio e por que no outro só o titular da entidade. Para considerações, Excelência. Procurador, eu acho interessante o seu questionamento. Precisamos ver, porque tem câmaras ou tem gestores que eles fazem um regulamento interno, né, de quem é o responsável. Aí tira um pouco a responsabilidade, eu posso verificar isso, do gestor e passa para o que é responsável daquela informação, né, de gerir aquela informação. Precisamos só
verificar isso. Se Vossa Excelência me permite só um adendo, assim, nessa mesma sessão de julgamento, nós estamos tendo dois caminhos. Sim. Um de responsabilizar ambos e outro de responsabilizar só um deles. Num julgamento de responsabilizar só o responsável pelo envio dos dados e no outro de responsabilizar só o presidente da Câmara. Eu lhe faço até uma pergunta, não lembro aqui qual o artigo do decreto de 64, que trata dos municípios, mas ele realmente lá responsabiliza o gestor. E depois se ampliou de que se o gestor transfere essa responsabilidade para um subordinado, a responsabilidade dele não seria para ele. Eu posso verificar isso, retirar e ver se foi esse caso. Esse é um dos argumentos utilizados. 201, né? É a Lei Complementar Federal número 64 e também o que trata da responsabilidade do município pelo prefeito, até o Código de Processo Civil diz que pode ser o prefeito, o chefe da assessoria jurídica, né? A diferença que há nas 3 esferas de governo é que no município o gestor, o prefeito, também é ordenador de despesa, e isso até o coloca como passível de julgamento por essa Corte de Contas. Mas, Excelência, na primeira Câmara, um dos membros entrou nesse mérito, disse assim, olha, mesmo que por delegação de competência, não exclui a responsabilidade do delegante. Né? Então, naquela Câmara, eles consideraram os dois. Hoje, aqui, eu só queria evitar problemas futuros, talvez até um recurso do Ministério Público também, porque na mesma sessão nós estamos tendo 2 entendimentos. Sim, eu concordo. Eu vou acompanhar, então, o entendimento de responsabilizar somente o gestor e tirar da pessoa que ficou abaixo, não sei de que forma ela foi, se foi por uma regulamentação interna da Câmara, e isso apareceu no processo, nós jogamos todo para ela, né? Mas eu me lembro que o conselheiro Malheiro colocava sempre que o responsável nos municípios seriam os gestores municipais, e não seriam os secretários, mas recentemente passou os municípios a fazer uma delegação dessa responsabilidade para o secretário de Educação, ou Saúde, ou Obras, e eles já são responsáveis por isso. Agora, nas câmaras, eu realmente, você tem razão, não tinha visto isso. Excelência, só para mostrar que a divergência ela está crescendo, nestes autos, o primeiro processo, Vossa Excelência relatou agora, deu parecer o nosso procurador Sérgio Cunha, que aderiu a esse entendimento com base em algumas decisões já noticiadas, já feitas por esse tribunal, como, por exemplo, acórdão 14.816 e acórdão 9.404. Um é do Pleno, outro é da segunda Câmara. Mas eu registro que há divergências com relação a esse entendimento, que a gente precisa afunilar isso. Vou fazer o seguinte, vou tirar de pauta e discutir com mais cuidado isso. Porque os 3 processos, Excelência? Os 3 processos? Porque fica descoordenado e não é bom. Você tem razão. E a menina que está sendo responsabilizada, nós tínhamos botado 250 UPF, porque ela recebe 3.000 e poucos reais. Aí o conselheiro Ribamar diz, olha, é 500. Verificamos aqui, realmente, historicamente, é 500. Aí eu vou retirar para a gente fazer essa coordenação. Obrigado. Então, os 3 processos serão retirados de pautas. Para juntar, conselheiro Valmir, a gente senta com você e verificamos isso, e com o presidente da outra Câmara, que é o conselheiro Cristóvão, né? Malheiro, acho que é o Malheiro, né? Malheiro.
Temos que coordenar isso. Então, são retirados de pauta os processos, assim, após ter votado o conselheiro Ribamar, o conselheiro Valmir Ribeiro, e a recomendação do Ministério Público, o conselheiro relator achou por bem retirar de pauta os 3 processos e trazer nas próximas sessões. Eu, desde já, agradeço a sugestão do nobre procurador Joãozinho. E assim, então, passamos ao processo número 6. Número 6 da pauta. Continua como relator o nobre conselheiro Ronald Polanco, a quem concede a palavra. Presidente, eu solicito o julgamento em bloco, novamente, dos processos da ordem da pauta, do 6º ao 14, 14º. Ok, ouço o Ministério Público. Processo 6 a 14, que é do Instituto de Previdência do Estado do Acre. Senhor presidente, de acordo, com exceção do processo, o 7º processo da pauta, o 145.306, uma vez que esse processo foi autuado em duplicidade, já foi objeto de julgamento através do acórdão número 5.415. Então, a decisão seria diferente, não seria igual às dos demais. Então, tem que tirar, né, conselheiro? Processo número 7 da pauta. Até, inclusive, está fora aqui do... Retirar, eu retiro. De acordo, então, Excelência, para julgamento em separado desse processo. Ok, conselheiro Ribamar Trindade, seriam os 6 processos número 6 ao número 14, retirando de pauta o processo número 7. De acordo, Excelência. Então, com a palavra, o nobre conselheiro relator, para o seu relatório do processo 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Obrigado, senhor presidente. Então, todos são processos de aposentadoria. Como normalmente o Ministério Público faz a leitura, eu não vou repetir aqui a releitura do nome das pessoas, relatórios técnicos em todos os respectivos autos e pronunciamentos ministeriais nos autos. É o relatório, senhor presidente. Passo a palavra ao Ministério Público para o seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente. Em julgamento, as aposentadorias de Lindaura Macedo de Azevedo, servidora da Secretaria de Estado da Saúde, aposentada no cargo de auxiliar de enfermagem, grupo 3, referência 5. O senhor Iraci Costa da Silva, servidor da Secretaria de Estado de Educação, aposentado no cargo de professor P2, 30 horas, classe 2, referência J. Rutilene da Silva Maia, Maria Ametista Costa do Nascimento, Gleice Maria de Oliveira Moreira, a Gessileide Magalhães dos Reis da Silva, todos servidores da Secretaria de Estado de Educação e todos aposentados no cargo de professor P2, 30 horas, classe 2, referência J, à exceção de Gleice Maria de Oliveira Moreira, que a classe é A3 e não A2, mas também é professor, P2, 30 horas, classe 3, referência J. A aposentadoria de Marilúcio Jerônimo de Freitas Vidal, no cargo de apoio administrativo, nível 1, 25 horas, classe 1, referência H, por incapacidade, Secretaria de Estado de Educação, e Marlinda de Souza Nunes, no cargo de professor P2, 30 horas, classe 2, referência J, aposentadoria voluntária integral, Secretaria de Estado de Educação. Em todas essas aposentadorias, a área técnica deste tribunal certificou o cumprimento de todas as exigências legais atinentes a cada uma dessas aposentadorias. Em razão disso, os pareceres ministeriais são pela legalidade e registro neste tribunal das respectivas aposentadorias. Estes são os pareceres, senhor presidente e senhores conselheiros.
Muito obrigado. Com a palavra, o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Com a palavra, o conselheiro Ronald Polão. Presidente, quanto aos processos da ordem da pauta 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, consubstanciado aqui nos relatórios e nos pronunciamentos do Ministério Público de Contas, voto pela legalidade, no mesmo entendimento do parecer ministerial e registros das aposentadorias, conforme as respectivas instruções técnicas, pelo encaminhamento de cópias dos feitos para as previdências cabíveis ao Instituto de Previdência, notificar as partes interessadas do resultado deste julgamento e, logo em seguida, pelo arquivamento dos autos. Aqui, como já bem colocou o nobre procurador, quanto ao processo da ordem da pauta, no relatório técnico e no voto, o nosso é pelo arquivamento do feito, tendo em vista que a aposentadoria já foi analisada nos autos já citado aí, 145.307, da primeira Câmara, estando, portanto, em duplicidade. É o voto, senhor presidente. Muito obrigado. Em votação, conselheiro Zé Ribamar Trindade, como vota? Com o relator, excelência. Acompanho também o voto do nobre conselheiro relator e assim decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. E dando prosseguimento à pauta, passamos ao processo número 15 da pauta, que tem como relator o nobre conselheiro José Ribamar Trindade de Oliveira. A palavra ao nobre conselheiro Ribamar. Obrigado, excelência. Trata os presentes processos de aposentadoria voluntária de servidores públicos do Estado. Raimunda Rufino Lima, Maria do Socorro Lira de Moura, Maria de Fátima Florencio da Silva. Conforme as análises técnicas, constatou-se que os interessados preenchem os requisitos legais e constitucionais, fazendo jus ao registro das aposentadorias. Porém, no item 17, relativo à aposentadoria da senhora Maria de Fátima Florencio da Silva, verificou-se incorreção no enquadramento final, sendo sugerido pela DAFA sua correção, com base nos precedentes desta Corte de Contas. O Ministério Público se manifestou nos 3 processos. É o relatório, senhor presidente. Vossa Excelência está votando em bloco, os 2 processos, é isso? Desculpa, excelência. Eu solicito julgamento em bloco. É a falta de hábito, viu? Desculpa, beleza, desculpa, tudo bem. O Ministério Público concorda, já foi definido já vou, anteriormente. De qualquer maneira, consultar o Ministério Público. De acordo, excelência. Inclusive, já confirmando os relatórios também. Está de acordo? Com a palavra, o Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente. Em julgamento, as aposentadorias de Raimunda Rufino Lima, no cargo de professor P2, 30 horas, classe 2, referência G, da Secretaria de Estado de Educação. Maria do Socorro Lira de Moura, no cargo de apoio administrativo, nível 1, 25 horas, classe 1, referência 8. E Maria de Fátima Florencio da Silva, no cargo de apoio administrativo, nível 2, 30 horas, classe 1, referência J, já corrigida, conforme noticia o conselheiro relator. Todos da Secretaria de Estado de Educação. Nos 3 processos, a área técnica certificou o cumprimento das exigências legais a cada uma das aposentadorias e, em razão disso, os pareceres ministeriais são pela legalidade e registro das mesmas no âmbito deste tribunal. Estes são os pareceres, senhor presidente e senhores conselheiros. Muito obrigado. Com a palavra, o novo conselheiro relator para proferir os seus votos. Obrigado, excelência. Mais uma vez, eu lhe peço perdão aí pela falha, não ter pedido, peço desculpas ao doutor João Zida, ao conselheiro Polanco e Vossa Excelência, por não ter consultado para julgamento em bloco, passei direto ao julgamento em bloco. Peço perdão mais uma vez. Visto e analisado os presentes processos, reconhecemos a legalidade da matéria, com a devida correção de reenquadramento, nos termos do disposto no inciso 3 do artigo 61 da Constituição Estadual, e ainda consubstanciado nas análises técnicas, bem como nos outros pareceres do Ministério Público de Contas.
Assim sendo, voto pela legalidade e registro das aposentadorias, pela notificação do Instituto de Previdência do Estado do Acre, Acre Previdência, para as devidas providências, inclusive dando ciência aos interessados das decisões. E 3, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhor presidente, senhor conselheiro Ronald Polanco. Muito obrigado. Vamos à votação. Conselheiro Ronald Polanco. Acompanho o voto, presidente. Acompanho o voto também, o nobre conselheiro Ribamar Trindade, e assim decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Eu consulto ao nobre secretário Luciano se tem alguma ata a ser aprovada. Não, excelência, em razão do disposto do artigo 70 do Regimento Interno. Entendi. Ok. O artigo 70, ele aboliu a aprovação. Ok. E expedientes? Tem expedientes também a ser lidos? Sem expedientes, excelência. Entendi. Então, encerrada a pauta, passamos ao expediente. Ouço o nobre secretário Luciano. Não há expedientes Não há expedientes? Não há expedientes. Tá. Então, minha desculpa. Então, encerrada a pauta, e não havendo expedientes a ser lidos, passo a palavra ao Ministério Público de Contas para fazer suas comunicações, querendo. Obrigado, senhor presidente. Apenas agradecer o privilégio de participar dos trabalhos dessa segunda Câmara, em razão das férias regulamentares da minha colega, doutora Ana, e parabenizar a Vossa Excelência pela condução dos trabalhos e ao doutor Luciano, que nos apoia para que possamos realizar essa sessão. E também, Excelência, gostaria de comunicar da satisfação que tivemos de participar do programa Aprimora a Gestão deste Tribunal, na sua primeira edição de 2025, que ocorreu em Brasileia para os municípios do Alto Acre, e lá foi feito seminários e apresentações e grupos de trabalho que foram houve bastante receptividade por parte dos prefeitos municipais, presidentes de câmaras, servidores responsáveis pelo envio das prestações de contas, dos atos de pessoal, uma oportunidade para a gente fazer um feedback e colher do jurisdicionado as suas demandas, integrando o tribunal no ciclo da gestão pública, de forma que o gestor possa agora reavaliar o que foi executado até o momento, corrigir os rumos, replanejar e continuar a execução para cumprir todos os programas e projetos e atividades que os órgãos pretendem executar neste mandato e corrigir os rumos para que essas políticas públicas realmente impactem no resultado, ou seja, tenham eficácia. Nada mais a comunicar, senhor presidente. Muito obrigado, senhor procurador. Então, ouço o nobre conselheiro Ronald Polanco. Da mesma forma, senhor presidente, dar as boas-vindas aqui ao Luciano na nossa Câmara e receber aqui sempre o privilégio de compartilhar os conhecimentos do procurador João Isidro, o conselheiro Ribamar, agora que se incorpora à segunda Câmara, e parabenizá-lo aí pelo seu trabalho, conselheiro Valmir. Só isso, conselheiro Valmir. Ok. Então, ouço o nobre conselheiro Ribamar Trindade. Obrigado, excelência. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por estarmos todos aqui presentes, com saúde. Mais uma sessão, Deus nos oportunizando aí para nós possamos realizar mais uma sessão aqui da Câmara.
Parabenizar Vossa Excelência pela condução dos trabalhos, cumprimentar aqui o nobre procurador doutor João Isidro e o nobre conselheiro Ronald Polanco, cumprimentar o doutor Luciano e parabenizá-lo aí pela condução dos trabalhos e toda a sua equipe, que tornou possível a realização da nossa sessão da forma telepresencial, cumprimentar a todos os ouvintes da Rádio Web e desejar a todos um bom dia. Muito bem. Então, vamos... eu quero parabenizar a nobre conselheira Dulcinea, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Acre, pela louvável e oportuno treinamento, itinerante aos gestores e assessores municipais, assim como quero também agradecer, parabenizar o Ministério Público que fez este acompanhamento, iniciando pelo Alto Acre. Foi um sucesso de aprendizado, recebi muitas ligações, pessoal parabenizando o Tribunal de Contas, e fiquei muito feliz por esta oportunidade que demos àqueles nossos administradores do Alto Acre. Parabéns aos palestrantes, organizadores e participantes. À presidência, o nosso respeitável aplauso. Agradeço a presença de Vossas Excelências na composição da segunda Câmara, a todos que contribuíram com esta sessão e às senhoras e senhores ouvintes. Agradeço ao nobre conselheiro Ronald Polanco pela condução da segunda Câmara, com todo o respeito e o trato que teve com esta Câmara. Na realidade, como sempre, onde o conselheiro Polanco bota a mão, ou põe a mão, a coisa realmente desenvolve na mais perfeita harmonia. Então, agradeço a todos e, encerrando a sessão, convido a todos para que, na próxima sessão, dia e hora regimental marcada, estejamos presentes. Que Deus abençoe a todos e que tenhamos um bom fim de dia e amanhã a nossa sessão ordinária. Muito obrigado a todos, que Deus os abençoe. Está encerrada a sessão e convocada outra para dia e hora regimental. Muito obrigado.